frases de Amós, dizendo que uma das causas do perecimento do povo dele é a falta de conhecimento. É, de fato, a ignorância com relação aos mandamentos do Senhor. Mas uma coisa também nos chama a atenção e tem uma relação direta com essa primeira questão da nossa ignorância. A vontade divina, automaticamente, ela é dada e deve ser buscada, compreendida, porque ela deve ser a única que deve nos guiar. Ela deve ser a única que vai nos orientar. Ela deve ser a única que vai nos guiar. Então, ao mesmo instante que ela exige conhecimento, as Escrituras exigem praticidade, submissão, obediência. Eu preciso conhecer a lei do Senhor, não simplesmente para chacoalhar o meu intelecto com conhecimento, mas para viver, experimentar na prática aquilo que o Senhor tem dito. Então, para as Escrituras, não pode haver discrepância quanto a isso. Não pode haver divergência. Eu tenho que conhecer para vivê-la, para obedecê-la. Caso isso não aconteça, o que as Escrituras dizem? Chamam a pessoa de desobediente. Chamam a pessoa de alguém que vive contrário a Deus. Alguém que foge da presença do Senhor. E essa, irmãos, foi uma realidade na vida do profeta Jonas. Nós vimos pela manhã introdutoriamente que Jonas havia profetizado a graça de Deus sobre Israel, mesmo em dias de decadência. O povo padecia espiritualmente, porque estava sendo governada por Jeroboão, que deu continuidade a Jeroboão I, caminhando ou conduzindo o povo na idolatria. E é a decadência espiritual horrível entre o povo de Deus. E Jonas foi a voz que fala a Israel, dizendo que mesmo nessa situação catastrófica, Deus promete segurança. É no reinado de Jeroboão II, mesmo em meio à idolatria, que o território de Israel se expande. Ele goza de um pouco de paz, porque a Síria, na época, estava politicamente enfraquecida. Então, Deus mesmo, com toda a desobediência do povo, levanta Jonas para falar sobre a graça para um povo que andava em rebeldia. Contudo, nós vimos, irmãos, que quando ele foi chamado para pregar em Nínive, ele desobedeceu. Ele não aceitou o fato de Deus ser gracioso para com o povo pagão. Ele não aceitava que Deus fosse chamar um povo tão ruim, um povo tão perverso, um povo tão destruidor, um povo tão malicioso, tão maligno. Ele não esperava que Deus fosse chamá-los ao arrependimento e ele não aceitava isso. E o texto diz que ele fugiu da presença do Senhor. E ele se tornou e se torna um exemplo de desobediência. Um belo exemplo de como desobedecer a Deus. Um belo exemplo de como seguir os nossos próprios caminhos e não atentar para a palavra do Senhor. Lógico, irmãos, isso vai nos ensinar muito. Jonas tem muitas coisas para nos ensinar. E hoje, o que nós devemos aprender é que, independente da ordem divina, nós somos chamados a obedecer. A vontade de Deus exige obediência. A revelação de Deus exige submissão. E Deus espera, irmãos, que aqueles que são seus obedeçam. Vamos ao texto. Jonas, como nós vimos, representava o povo de Israel em seu desdém pela graça de Deus. Como nós falamos, ele não aceitava que Deus agora estava se revelando às nações, embora ele não atentasse que essa era uma promessa feita a Abraão, que Abraão abençoaria as nações, que muitas famílias seriam abençoadas por Abraão, mas eles não aceitavam, ou até mesmo não compreendiam. E Jonas é um símbolo dessa incredulidade judaica.
onde entendia a salvação somente a mim pertence. Então, meus irmãos, pode ter certeza, Jonas é a nossa cara. Ele só muda a roupa e endereço, mas é o que nós vimos pela manhã. Por isso nós temos muito que aprender com ele. E logo de cara, então, diante dessa situação, nós temos algo muito importante a refletir. Porque a sua biografia começa, ou o livro profético começa, com aquilo que nós falamos pela manhã. E chamamos a atenção, que é a palavra do Senhor vindo ao profeta, como nós vimos no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Interessante, irmãos, porque a palavra Jonas significa pombo ou pomba, né? E Amitai significa verdade. E nessa nota biográfica, né, mostra que Jonas, ele era o mensageiro da verdade. Ele era aquele que deveria proclamar a verdade. Ele foi chamado para isso. E sua biografia começa descrevendo isso, que a palavra do Senhor veio até Jonas. Isso mostra, irmãos, que o livro, como nós falamos pela manhã, ele tem caráter profético. Isso só acontece nos livros proféticos, onde o Senhor está ali a revelar a sua vontade, a vocacionar alguém, e nessa vocação ele encarregar esse alguém através de uma mensagem, através da sua vontade sendo revelada. Então o texto está dizendo que aquele Jonas que estava no Reino do Norte, que profetizou dias de bonança na vida de Israel, mesmo em meio ao pecado, agora recebe novamente a palavra do Senhor. A palavra foi até Jonas. Isso também implica, irmãos, como nós vamos ver pelo contexto óbvio, que é Deus revelando a sua vontade ao seu servo. Deus está aqui, agora, entregando, instruindo o seu servo com relação ao que ele deve dizer, ao que ele deve fazer. É o próprio Deus instruindo o seu profeta. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos então pensar é como nós lidamos com a palavra de Deus. Como nós lidamos com a palavra de Deus. A revelação bíblica, ela impressiona o nosso intelecto, nos chamando a atenção para falar, por exemplo, sobre a inspiração do Senhor. Diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, o que Pedro está dizendo é que as Escrituras são a revelação do próprio Deus. É Deus comunicando a sua vontade. Paulo, então, escreve sua epístola a Timóteo e diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isto é, meus irmãos, esse fenômeno profético em que Deus comunica a sua vontade e revela a sua vontade a Jonas, o que nós vimos aqui, tanto Paulo, tanto Pedro falando, é que as Escrituras, elas são a revelação do próprio Deus. É Deus falando, é Deus comunicando a sua vontade. Da mesma forma que a palavra vem a Jonas, as instruções vêm a Jonas, os autores sagrados receberam de Deus a revelação e comunicaram essa revelação escrita. Então, em termos bíblicos, a profecia, a revelação ao profeta, as Escrituras têm o mesmo peso, o mesmo valor profético. Isso é tão sério, irmãos, que o que o nosso catecismo maior diz? Na pergunta 160, o que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Ele diz, exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam, preste atenção, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e
prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em sua vida. Então, note a pressuposição do nosso catecismo. Não enxerga a Escritura como a escrita de homens, não enxerga as Escrituras como anotações de experiências que homens viveram no passado. Veja, recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito como a palavra de Deus. Isto é, meus irmãos, a palavra pregada, a palavra lida, a palavra proclamada, ela é a expressão da vontade de Deus. Então, do mesmo jeito que a palavra do Senhor foi a Jonas, significa dizer que a palavra do Senhor vem até nós. E a forma correta, o nosso catecismo chama a atenção, é se aproximar das Escrituras com humildade, prostarmos espiritualmente diante do nosso soberano, prontos para obedecer e fazer tudo o que ele ordena. Então, quando a palavra do Senhor vem a Jonas, vai a Jonas, vem até nós, quando a pregação da palavra, a vontade de Deus é revelada, exige do ouvinte que ele responda, exige daquele que ouve que ele obedeça, exige daquele que está recebendo a comunicação que se curve, que se prostre. Isso é o processo natural. As pessoas, aqueles que recebem a vontade de Deus, devem se submeter a essa vontade. E esse primeiro elemento aqui, irmãos, é muito importante, porque Jonas não vai obedecer. Jonas não vai obedecer. E, obviamente, voltamos a perguntar: o que nós estamos fazendo quando estamos ouvindo a vontade de Deus sendo proclamada? O que nós estamos fazendo? Qual a resposta que nós estamos dando quando nós ouvimos a exposição da lei de Deus? Qual é a resposta natural dos nossos corações quando nós estamos ouvindo Deus falar? Como nós reagimos quando a vontade de Deus está sendo proclamada? Como nós respondemos quando Deus nos fala, quando Deus nos alerta, quando Deus nos exorta, quando Deus nos consola? Qual é a resposta que nós estamos dando diante da vontade de Deus? Esse é o primeiro aspecto que nós devemos refletir, irmãos. Por que é importante isso? Porque Jonas vai desobedecer. E aí nós temos que pensar sobre muitas coisas. E uma delas, irmãos, é que, imaginem, Deus vai e expressa a sua vontade ao profeta. Deus vai e revela a sua vontade aos apóstolos. Deus vai e revela a sua vontade aos evangelistas. Mas em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento Deus explica. Deus não vem com explicações. Deus não procura esclarecer do que se trata, do que se tratará, do que vai acontecer, do que vai deixar de acontecer, quais são as consequências, quais as outras consequências que poderíamos chamar positivas. Isso é importante. Por quê? Porque há quem pense que nós devemos obedecer aquilo que faz sentido para nós. Nós achamos, por vezes, que nós devemos obedecer aquilo que só faz sentido para nós. E Agostinho, ele tem uma fala muito interessante, porque ele diz assim: se você gosta daquilo que somente lhe agrada nas Escrituras, não é das Escrituras que você gosta, mas de você mesmo. E veja, Agostinho está escrevendo meados do século 3, 4, e já sabia, já viu em entendimento de que existiriam pessoas que iriam se apropriar de um mandamento ou de outro, porque
aquele mandamento ou outro mandamento, eles eram cumpridos porque simplesmente eram agradáveis em alguns sentidos. No entanto, irmãos, Deus, Ele não é democrático, dando ao homem a responsabilidade e a autonomia para dizer o que deve obedecer. Então, Deus não lhe deu a autoridade para decidir o que vai ou não obedecer. Deus não deixou ao seu critério. Deus não deu a Jonas a oportunidade dele decidir se obedecia ou não. Ele não entrevistou Jonas e perguntou: Jonas, você vai obedecer? Eu tenho uma palavra para você. Você quer obedecer? Você quer se submeter? Não, Deus não disse, Deus não explicou, porque a exigência é que se obedeça. Então, quando a palavra ela é proclamada, ela é anunciada, nós não temos escolhas. Nós não temos que escolher, selecionar, o sermão do pastor foi de 1 hora, eu vou selecionar uns 10 minutinhos, uns 20 minutinhos e aplicar esse sermão na minha vida. Não temos escolhas. Então veja, meus irmãos, a cada domingo que Deus fala, a cada domingo que Deus ordena, a cada domingo que Deus proclama a sua vontade, a cada domingo que Ele está a falar com o seu povo, Ele está exigindo uma única coisa: obedeça imediatamente, agora. Se submeta. A única resposta que Ele exige é: eis-me aqui. Quando Ele fala a sua vontade, Ele não está perguntando: meu filho, você quer me obedecer? Você deseja me obedecer? Você quer fazer a minha vontade? Ele exige: obedeça. Obedeça. Ele vê isso em você? Ele tem visto em você? Tens recebido a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, uma palavra de Deus, meditando nela, conversando a seu respeito, escondendo em seu coração, produzindo os devidos frutos em sua vida? O que é que você tem feito com a voz de Deus? Você submete ao que Deus tem dito? Jonas não submeteu. Jonas ouviu a palavra do Senhor e não submeteu. Mas temos outra coisa para aprender aqui. Quão difícil, irmãos, era essa jornada para Jonas. Pensem, uma cidade longe, impiedosa, o profeta iria sozinho proclamar uma mensagem de destruição. Já pensou? Se alguém chegasse para você e disse: eu tenho uma tarefa para você. Você vai lá para o Hamas, sozinho. Vai chegar lá, no meio do Hamas, e vai dizer assim: daqui a alguns dias Deus vai destruir vocês. O que é que você acha que aconteceria com você? O que é que você acha? Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo para Jonas. Você vai para Nínive, sozinho, você vai pregar, vai dizer a ela que eu vou destruí-la. Que coisa interessante, irmãos. Sabe, fazer a vontade de Deus não é fácil, não. É difícil mesmo. Quem diz que é fácil cumprir a vontade de Deus precisa nascer de novo. Porque é difícil mesmo. Mas prestem atenção, isso não significa também impedimento para obedecê-la. Isso não pode ser impedimento. Deus não disse que era fácil. Mas também Deus não disse assim: porque é difícil, não obedeça. Pastor, de certa ovelha, é muito difícil cumprir tal mandamento. É muito difícil não ser conquistado no coração por uma mulher sedutora. Pastor, é muito difícil, conforme a lei de Deus diz, observar o domingo. É muito difícil, é difícil o primeiro, cumprir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Todos são difíceis. Nós temos uma natureza pecaminosa e a nossa natureza milita para que a gente não cumpra esses mandamentos. Porém,
Qual foi a parte da lei de Deus que diz, como vocês têm dificuldade de cumprir por causa do pecado, não cumpram? Qual é a parte da lei de Deus que diz assim, já que a minha lei é difícil de cumprir e obedecer, vocês estão com a liberdade de cumprir ou não? Veja, irmãos, não tem essa democracia. Dificuldades, obstáculos, distância, enfim, nada justifica a desobediência. Jonas estava recebendo a palavra do Senhor e ele deveria se submeter, ainda que a ordem de Deus fosse uma ordem difícil, Deus exigia dele obediência, e nós somos iguaizinhos a ele. Nós ouvimos a voz do Senhor, nós não atentamos para o que o Senhor diz, nós não atentamos para as suas instruções, nós não atentamos para os seus mandamentos. Ele tem falado conosco domingo a domingo, domingo a domingo, e nós simplesmente não ouvimos e ainda ficamos colocando justificativas para não cumprir a vontade de Deus. Nós ficamos arrumando justificativas para não cumprir a vontade de Deus. Irmãos, ainda bem que Cristo não imitou Jonas, porque imagina, ele recebeu a mais difícil de todas as ordens. A Bíblia diz que ele obedeceu mesmo quando a morte seria inevitável. Isaías 53, verso 10 diz, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Hebreus 10, 7 registra, Jesus respondeu, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E por que Jesus obedeceu? Porque ele sabia, irmãos, os propósitos de Deus. E por mais severos que fossem, era um propósito de glória. Ele sabia que receberia a recompensa do Senhor. Então, assim como Cristo, quando Deus nos fala, Ele espera de nós obediência. Ele não quer outra coisa. Ele não tem nada a ver com suas desculpas. Ele não está... Olha, não entenda uma coisa. Deus não aceitará suas desculpas desobedientes. Você pode se desculpar com o pastor, com a liderança da igreja, mas suas desculpas diante de Deus não serão aceitas. Porque ainda que estejam repletas de dificuldades, Deus exige submissão. Deus exige submissão. E pense, irmãos, que Deus não está sendo injusto, e nem será chamado de injusto. Porque veja, verso número 2, por exemplo. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, como nós vimos pela manhã, o Senhor, melhor do que ninguém, conhecia a perversidade daquele povo. E como soberano, cabia a Ele decidir o que fazer. Inclusive, como nós vimos, conceder a graça. Ele é soberano que rege as nações, nós vimos. Então, o que há de ruim em um Senhor soberano enviar seu profeta para anunciar a sua vontade à cidade de Nínive? Então, Jonas deveria se queixar como ele se queixou, dizendo que estava irado? Não. Nós devemos nos revoltar? Não. Devemos arrastar os pés e revidar? Não. Não, se a ordem vier de Deus. Ele quer obediência ao pé da letra.
Ele quer que faça conforme ele diz. Ele não quer arrumadinho. Ele não quer que você faça um arrumadinho para tentar, de alguma forma maquiada, mostrar que está ali a obedecer à lei do Senhor. Quando foi ordenado a Saul que ele matasse os inimigos, havia dito que ele não poderia poupar ninguém, nem os animais. E aí quando Samuel chega no acampamento, ele escuta barulho de animais. E ele chega e diz para Saul: o que foi isso? O que foi isso? Eu fiz a vontade do Senhor. Eu fiz a vontade de Deus. Só que eu vi uns animais bonitinhos, gordinhos, perfeitos. Então eu não matei. Eu trouxe para o acampamento para a gente fazer um culto. Para a gente adorar a Deus e sacrificar. E Samuel disse: o que foi que Deus disse a você? Deus disse que não era para trazer, que era para matar, mas eu trouxe para o culto, eu trouxe para adorar a Deus. E ele disse: o que foi que Deus disse? Deus disse que mate. Você desobedeceu a Deus, porque Deus disse: mate. E nós muitas vezes queremos cumprir um mandamento em parte, quando Deus diz: obedeça integralmente a minha lei. Mas qual é o ponto do texto, irmãos? Que Jonas não obedeceu. Essa é a grande ênfase desses 3 primeiros versos. Jonas sabia quem era Deus. Sabia muito bem. Receber a vontade do Senhor. Mas ele não obedeceu. Ele decidiu não obedecer. Deus disse: levante-se, prepare-se, erga-se, vá a Nínive, pregue. E o texto diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Veja o verso 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, como nós falamos aqui, Tarsis geograficamente se encontrava na direção oposta de Nínive. Deus estava mandando, como nós falamos pela manhã, para a direita, e ele decide ir para a esquerda. É o caminho oposto. E o texto está nos mostrando que ele está se afastando, ou intentou se afastar, o mais rápido possível do lugar para onde ele devia ir. Veja, ele dá uma resposta rápida. Ele responde rapidamente, mas para fazer o contrário. A adversativa do texto mostra que Deus disse: levanta-se e vá. E o texto está dizendo: ele levantou-se e não foi. Porque o texto descreve, seu propósito era fugir da presença do Senhor. A tradução do hebraico seria mais ou menos assim: fugir da face do Senhor. Seu propósito era fugir da face do Senhor. Olhem para mim, meus irmãos, olhem para mim. Essa é a essência da desobediência. Essa é a essência
da sua desobediência. Deus fala, Deus quer uma resposta obediente, e você vai, se levanta e faz o contrário do que Deus diz, fugindo da vontade de Deus. É a essência da desobediência, é tentar fugir da vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, quando a palavra é pregada e você não ouve, você está fugindo de Deus. Quando você é exortado a respeito de sua vida, pensas que ao desobedecê-las, você acha que está fugindo dos homens, da liderança, do pastor. Na verdade, em essência, a desobediência é uma forma de fugir de Deus. Então, pense comigo, quando você vive a faltar o domingo constantemente, quando você vive a negligenciar o domingo, quando você está sendo privado da pregação, simplesmente porque você decide assim, é porque você está fugindo de Deus. Quando você não quer ouvir Deus, obedecer a Deus, é porque o seu propósito é fugir dele. Você quer fugir da face do Senhor. Você não quer ouvi-lo e fazer a sua vontade. É fugir da presença do Senhor. Essa é a essência da desobediência. É uma fuga. Deus está falando, Deus está proclamando sua vontade e você está fugindo ao desobedecê-lo. Agora veja que interessante, irmãos, porque Jonas, ele vai e desobedece e tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque diz que ele, tendo descido a Jope, tinha um navio lá esperando ele. Ele tinha dinheiro para pagar a passagem. E ele tinha um navio que ia para o caminho oposto ao lugar que Deus estava dizendo. É impressionante. Você está fugindo da vontade de Deus, aí chega num porto, aí tem um navio pronto, naquele horário, esperando por ele. Ele tem dinheiro, e o roteiro do navio é justamente o caminho oposto àquilo que Deus havia dito. Então, pense, irmãos, era uma fuga extremamente pecaminosa, mas deu tudo certo. Ele estava desobedecendo a Deus, mas estava tudo dando certo. Ele estava fugindo da face de Deus, estava tudo pronto, tudo organizadinho, para que a fuga dele desse certo. Sabe, irmãos, você está em desobediência, em pecado, em rebeldia, mas você diz, não tem nada a mão nisso, porque está tudo dando certo na minha vida. Eu estou em pecado, mas veja a minha vida. Eu gosto de boa saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho um lazer, a vida é boa. Não parece ser, de fato, uma rebeldia contra Deus e o pecado se torna até bom, porque está tudo dando certo. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a colocar Deus contra Deus. Se eu estivesse em pecado, não estaria dando nada certo. Se eu estivesse em pecado, a minha vida estava desandando, meus negócios estavam acabando, minha vida estava em colapso, meu casamento estava definhando. Isso significa que não parece que não é tão pecado assim. Parece que as coisas não são tão ruins assim. E veja, enquanto a palavra de Deus está dizendo a Jonas, vá a Nínive. Vá a Nínive, vá a Nínive.
e a pessoa, o profeta, vai para Tarsis desobedecer a Deus, achando que Deus foi a providência para a sua fuga. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. O fato das coisas estarem dando certo não significa que há evidência de obediência. Não é a prosperidade, não é porque você está gozando de uma boa saúde, que você é um obediente, que você está fazendo a vontade de Deus. Isso não é sinal de devoção. É como alguém que congrega numa igreja falsa, aí ele chora, ele frequenta os cultos, ele entrega uma oferta, e aí todos pensam, não, ele está fazendo a vontade de Deus. E ele sai da igreja por causa do pecado, e nós achamos que está tudo bem com ele. Só que o que determina a pecaminosidade dele é a ordenança de Deus, e não as circunstâncias. O que determina se ele está fazendo a vontade de Deus não é se ele está chorando, não é se ele está aparentemente bem, é o que Deus diz não, é não. E tudo pode estar dando certo, mas ele está em desobediência. Deus disse a Moisés, fale a rocha. Moisés com ira, pegou a vara e deu uma pancada na rocha, brotou água, como Deus havia dito. O povo bebeu água, e Deus disse, quem mandou você bater? Mas, Senhor, quem mandou você bater, Moisés? Eu disse a você que falasse, eu não mandei você bater. Você não vai entrar na terra prometida. E Deus está dizendo, fale a rocha. Não, Senhor, é melhor bater. Guarde o dia do Senhor. E você diz, não é tão importante assim. Venha para os cultos. Não é tão grave assim. E porque está tudo bem, você vai e diz, eu estou no caminho de obediência. Tá não. Por isso, tome muito cuidado. Você está em pecado, está tudo dando certo. Eu acho que Deus está querendo levar para o inferno. Eu acho que Deus está querendo levar para o inferno. Se está tudo bem, meu irmão, com a sua vida de pecado, se está tudo bem você faltando o dia do Senhor, sendo negligente, uma vida pecaminosa, desgraçada, moribunda, insubmissa à vontade de Deus, está tudo dando certo, provavelmente não lhe verei nos céus. Provavelmente. Porque em Jonas vai dar errado, que é o que nós vamos ver semana que vem. Deus vai caçá-lo no fundo do barco. Mas se tudo continuar dando certo, o tempo passa, está tudo dando certo, você em desobediência, pode ter certeza, provavelmente não nos veremos nos céus. Possivelmente Deus lhe entregou para enganar você. Deus deixou você seguir o seu coração e lhe encheu de circunstâncias para você achar, eu estou bem diante de Deus. Então, meu irmão, tome cuidado. Porque esse é um alerta aqui no texto. Deus ordenou a Jonas que ele se levantasse, mas diz que ele desceu. A imagem, irmãos, é alguém em declínio. Falamos aqui pela manhã, os verbos usados, desceu, desceu, desceu. Desobediência, irmãos, está tudo dando certo, mas é sempre para baixo. Está tudo bem, tudo ocorrendo tranquilo, mas o movimento é sempre para baixo.
O movimento é sempre de descida, é sempre para baixo, porque a imagem que se cria aqui é que o pecado, a desobediência, ele sempre leva para um abismo, sempre leva para a lama, sempre leva para o caos, para a desgraça. Ainda que esteja tudo bem, você está em declínio, você está afundando, você está em desobediência, você vai afundar, afundar, afundar. Jonas desce e dorme. O pecado sempre faz isso, irmãos, sempre nos leva para baixo. Deus disse: levanta-se. O texto é bem enfático, e ele desceu a Jope. E ele desceu ao porão do navio e dormiu. Veja, irmãos, o nível de rebeldia. Ele vai dormir em desobediência. Sabe o que é isso, irmãos? É um retrato também seu. Além de você pensar, está tudo dando certo, é porque estou obedecendo. Mas é uma questão aqui também, a questão de consciência. O profeta estava fugindo de Deus e foi dormir. Tem gente que está tão cegado pelo pecado, que ele perdeu a consciência. Está dormindo. Aí ele acha que está tudo bem. Está tudo certo. Ele está sonolento. Deus acabou de dar uma ordem a ele. Ele foi desobedecer a Deus e foi dormir. Consciência tranquila. Por que eu vou me preocupar com isso? Estou desobedecendo a Deus. Para que me preocupar com isso? Vou dormir. Não tem nada acontecendo. Imagine, irmão, se aquela embarcação segue. Ele ia acordar no outro dia ou no mesmo dia, ia se levantar, sair da embarcação, entrar em Tarsis, viver a vida dele. E quem saberia o que está acontecendo? É feito Davi, homicídio, adultério, reinando Israel tranquilamente. A diferença de Davi para Jonas é que um ele mandou o profeta e o outro ele mandou uma tempestade. Num ele mandou um profeta, no outro ele mandou uma tempestade. Se Deus tem deixado você dormir, pode ter certeza, Ele vai mandar você para o inferno. Se sua consciência está tranquila, você desobedecendo a Deus, pode ter certeza, Ele está querendo mandar você para o inferno. Porque os seus eleitos, Ele manda tempestades e profetas. Mas aqueles que não são seus, Ele vai entregá-los à consciência. Me lembro de uma história, irmãos, das igrejas reformadas. Já contei isso aqui, mas é pertinente lembrar. Irmão, um conhecido meu, trocou a esposa por uma novinha. Uma senhora de 60 anos por uma menina de 28. Ganhou na loteria, hein? E a menina era muito bonita, que diziam assim: rapaz, como é que essa moça se interessou por esse brucutu? Né? Porque o bicho era feio, caminhoneiro. Vocês conhecem caminhoneiro, devem saber que são as coisas mais feias que você pode ver numa estrada. E aí estava lá. E ele ia todo domingo para a igreja com ela. Ele sentava de um lado com a moça e a esposa dele do outro. Leitura dos 10 mandamentos. E estava lá, 7º mandamento: não adulterarás. Ele ia domingo de manhã para a igreja. Leitura dos 10 mandamentos, ele: não adulterarás. E o conselho visitando, tratando, e
E ele, não, veja bem, é porque o meu casamento não deu mais certo. E aí o conselho disse, não, vamos tratar, você tem que voltar para sua esposa, você não pode se divorciar. E tratando o pecado dele, ele sempre dando uma justificativa, e financeiramente bem, que ele trabalhava numa grande empresa, numa grande transportadora, e a vida dele estabilizada, tudo bem, dando presentes à nova esposa dele, à nova mulher, e tudo dando certo. E ele chegava lá no outro domingo, leitura da lei de Deus, ele, não adulterarás. Aí ele disse, pastor, aí o conselho fez, agora a gente vai vir aqui com o reverendo. Esses pastores brutos que vocês conhecem aí. Aí o pastor foi com o conselho, disse, meu irmão, o que é que está acontecendo, por que você não voltou para sua esposa? Aí ele disse, não, pastor, porque meu pastor, vá para o inferno. Vá para o inferno. Todo domingo você lê a lei de Deus, não adulterarás, não adulterarás, não adulterarás. E a lei de Deus não fere a sua consciência, vá para o inferno. Deus falando todo domingo e a consciência anestesiada. Quantos irmãos são assim? Todo domingo e a consciência anestesiada. Ele disse, reverendo, quando ele disse, vá para o inferno, foi mesmo que uma flecha penetrando e rasgando minha alma, que eu disse à mulher, vá embora, que eu vou voltar para minha esposa. Ele abandonou a moça e voltou para a esposa e hoje é diácono das igrejas reformadas. É a diferença do crente e do não crente. Ele disse, eu não posso mais continuar agora, o Senhor me deu uma sentença. Enquanto Jonas foi dormir. E tem crente que é assim, está tudo bem, a minha consciência está tranquila, eu estou no caminho certo. No final das contas, meus irmãos, o pecado nos arrastará para as profundezas eternas do inferno, para longe da presença da misericórdia e da graça de Deus, mas não de sua ira. O descer, irmão, significa vai encontrar com a ira de Deus. Significa se você não parar hoje e continuar, você vai descer cada dia um degrau maior na sua pecaminosidade até que você chegue na eternidade sem Deus. O que o Senhor está dizendo é pare agora. Arrependa-se enquanto é tempo, porque senão você não vai conhecer o caminho de Tarsis, mas o caminho do inferno. Mas como explicar, meus irmãos, a ação de Jonas? Como explicar a sua fuga tola de um profeta? Porque ele não simplesmente gostou da ordem de Deus. Ele não acreditava e não queria que o poder de Deus fosse derramado, salvado aquele povo. James Boyce, teólogo americano, disse que Jonas preferia ser amaldiçoado, literalmente, antes de ver a bênção de Deus sendo derramada sobre os inimigos. Isto é, irmãos, esse ato de desobediência de Jonas poderia ter custado a salvação de milhares. O marido que foge de Deus não está somente caindo no abismo sozinho, ele está levando toda a sua família. A mulher que desobedece a Deus somente está desgraçando sua vida, está desgraçando a vida dos seus filhos,
do seu lar. Aquele que vive a pecar dentro da igreja, ele não traz dano somente sobre a vida dele, ele traz dano sobre o corpo todo. A nossa desobediência, irmãos, abre as portas do inferno para muitos. Jonas negou a graça a um povo pagão. Se Deus tivesse dependendo da obediência de Jonas, Nínive teria mandado a população inteira para o inferno. A desobediência dele iria custar as almas de muitas pessoas. Quão terrível, irmãos, é um coração desobediente. Quão terrível. Já pensou se Cristo tivesse desobedecido o Pai? Já imaginou se ele tivesse fugido da cruz? Estaríamos no inferno agora, sem salvação. Mas ele foi obediente até o fim para nos salvar. Então, deixa eu te dizer algumas coisas para finalizar este sermão. O pecado, ele nos engana com frequência. É por isso que o escritor aos Hebreus diz, mais uma vez, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus. O autor aos Hebreus, tome cuidado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor aos Hebreus, tome cuidado, porque o que aconteceu com Jonas pode acontecer com você também. Deus diz, vá, e você diz, eu vou para bem longe. E você vai e dá tudo certo, está tudo caminhando bem, as coisas estão bem, está tudo prosperando, está uma alegria, uma harmonia a sua vida. Você está tudo certo. Você faz uma compra no mercado, preenche uma ficha, é sorteado com um carro. Você compra uma viagem, ganha 2. Cai dinheiro na sua conta. Faz um exame, a saúde está perfeita. Você diz, estou desobedecendo a Deus. Estou não. Está tudo certo, está tudo dando certo, está tudo ok. Não cai nenhum dente, miserável. Está tudo bem. Não tem uma dor de dente. Como eu posso estar desobedecendo a Deus? Está tudo bem, tudo certo. Vou continuar firme. Aí a consciência, ela vai anestesiando. E a pessoa acha que está tudo bem. O autor diz, cuidado, que nenhum de vós seja endurecido, porque o Deus vai lhe acordar no barco, ou lhe acordará no inferno. Cuidado. Se o profeta, irmãos, foi capaz de fugir da ordem soberana, pensem, quais são os pecados que têm levado você a fugir da vontade de Deus? Quais são? Quais são os pecados que têm feito você desobedecer a Deus? Quais são as ordens de Deus para você e o que você tem feito? Muitas vidas naufragadas poderiam ter sido poupadas, irmãos, se obedecessem ao Senhor. Por isso, o livro de Jonas ele foi escrito não para condenar Jonas. Jonas era um eleito. Jonas era um eleito. O próximo episódio é justamente Deus indo encontrá-lo. Então não foi escrito para condená-lo, mas para nos servir de advertência. Porque a tolice dele não precisa ser a nossa.
e a tolice dele nos ensina a não sermos tolos. A desobediência nos ensinou a não desobedecer. O fato de estar tudo bem nos mostra que o fato de estar bem não significa que está tudo bem. Que o que vai determinar se você está em obediência ou não é a vontade de Deus. E tudo isso, irmãos, para que o nosso coração não caia no mesmo caminho e venhamos a depender de Deus obedecendo. Que a palavra do Senhor frutifique em nossos corações. Santo e bendito Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua voz profética, falando, ó Deus, aos nossos corações. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por isso. E livra-nos, Senhor, de tamanha desobediência. Livra-nos para a glória do Teu santo nome. E muito obrigado por este momento, Senhor, em nome de Cristo. Amém.